com preguiça, gente. A gente faz pelo Google Meet. Agora começou a gravação, hoje demorou um pouquinho. Bem, gente, boa tarde, então, para quem eu não dei boa tarde, para quem teve o privilégio de chegar bem ali na hora que eu mandei o link, que eu estava ali atenta, quem estava entrando, eu dei um boa tarde nominal. Então, se você quer ganhar um boa tarde meu aí, ó, 3 horas em ponto, clica no linkzinho que eu mando, que eu te dou um boa tarde bem especial, tá? Bem, gente, o tema de hoje é a escolha das seringas nos procedimentos injetáveis na estética. Por quê? Eu sei o quanto isso pode gerar de dúvidas, eu sei também o quanto às vezes a gente tem de dificuldades, né, de escolher uma seringa adequada, conforme o tipo de procedimento que a gente vai fazer, conforme o volume que a gente vai aplicar. Então, eu quero trazer um pouquinho das experiências que eu tenho no meu consultório, que eu já passei, o que eu vi que é legal, o que funciona, para que justamente vocês possam cada vez melhorar mais na escolha do material de vocês, tá, gente? Então, tem alguns nomes hoje por aqui que são novos, então, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu vou falar rapidinho aqui para quem está chegando agora. Eu sou a Giovana Cervellini, vocês, né, têm o meu nome ali no grupo, mas eu sou especialista em injetáveis na área da estética. Eu me dediquei muito aos estudos dos injetáveis. Hoje eu sou uma especialista reconhecida e isso é muito gratificante. Esse ano eu recebi uma premiação de melhor professora do ano de 2023. Eu recebi essa mesma premiação em 2022, nos cursos presenciais. Recebi também esse reconhecimento nos nossos cursos online e agora a gente abriu votação oficialmente, porque eu fui indicada novamente como a melhor professora de cursos de estética no Brasil, que na verdade é o Oscar da estética, que é o Estética Business Awards. Isso daí é uma premiação que acontece no Congresso Estética, que é o Estética In, e aí a gente está movimentando agora. Eu acabei de ser finalista, eu fiquei sabendo na semana passada, na terça-feira passada, eu estava no meio da aula de terça-feira ao vivo, quando eu fiquei sabendo, né, o Rômulo, que é da minha equipe de marketing, é o meu marido, recebeu a notificação que eu cheguei nessa fase final, então foi feita uma super peneira, eu disputei com um monte de gente do Brasil todo, e aí fui finalista. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui é pedir voto, gente. Eu tô que nem político honesto, tá? Eu tô aqui fazendo o meu melhor todos os dias, toda terça-feira, tô batendo meu ponto aqui com vocês, trazendo o melhor do meu conteúdo, mas em troca, neste momento, eu conto com o voto de vocês, tá? Eu vou liberar depois lá nos meus stories, quem puder entrar lá. São várias categorias, mas você não precisa votar em todas, você pode votar em apenas uma, ou uma, duas, enfim, as que vocês se afinizarem mais, tá? Eu sei que tem aluna que está aqui que já votou, mas é muito importante, eu estou disputando, gente, com grandes nomes da estética. Então, eu realmente estou ali contando voto a voto para que eu consiga sair agora de finalista e realmente seja mais uma premiação que eu receba esse ano. Então, eu conto com vocês que estão aqui, obviamente. Bem, gente, como eu falei para vocês, o tema hoje é um tema bem legal, que são as seringas. Como fazer a escolha do nosso material de trabalho, né? A gente tem aí muitas seringas dentro do nosso mercado, muitas opções, e claro que quando a gente pensa nos injetáveis na estética, até pela experiência que eu tenho dentro do meu consultório, da minha prática clínica, da minha vivência, também em relação ao que eu ensino para as meninas, eu passei um peneirão. E hoje, assim, eu vi que existem seringas e seringas. E existem aquelas que fazem sentido a gente trabalhar, e existem aquelas que não valem o investimento por conta justamente do uso delas, tá? Às vezes a gente acaba comprando um material que, por mais que tenha um custo acessível, a gente tem aí um investimento por seringuinha, às vezes de menos de R$1, mas quando a gente pega uma caixinha, né, com 100, por exemplo, que vem 100 seringas, se você não vai utilizar, é um dinheiro que fica ali, morto, né, parado. Então, a gente não tem uso, acaba que é uma desvantagem. Então, gente, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, como eu falei inicialmente, a gente fala dos injetáveis na estética,
Sempre que a gente pensa em injetáveis na estética, nós pensamos tanto na parte de aplicação com agulhas, com cânulas, quanto com pressurizada, né? Tudo que é injetável, tudo que a gente injeta na pele, a gente injeta através de um dispositivo. Então, a gente tem esses 3 recursos de uso. Por isso que hoje as seringuinhas que eu vou trazer é justamente seringuinhas de pressurizada e seringuinhas de intradermo tradicional, tá? Até porque algumas vezes a gente faz a transferência, né, do nosso ativo com a seringa tradicional para a seringa da pressurizada. Então, começando. Vocês devem saber que nós temos aí diferentes volumes, né? A gente tem seringas de 20 ml, de 10 ml, de 5 ml, de 1 ml, de 3 ml. E o que eu preciso entender sempre que eu faço os comparativos entre as seringas? Quando a gente pensa em intradermoterapia, a gente seleciona uma determinada agulha para se trabalhar, ou uma agulha 4 milímetros, ou uma agulha 13 milímetros, dependendo se a gente vai trabalhar infiltração subcutânea, ou se a gente vai trabalhar a intradermoterapia, né? Então, assim, que a gente faz a entrega a nível dérmico. E a partir disso, eu tenho que entender que as agulhinhas de 4 milímetros ou de 13 milímetros, elas são agulhas com calibre muito fininho, para que justamente a gente promova um maior conforto para o nosso cliente, tá? Até vou falar um pouquinho as intramusculares que a gente usa de 25 milímetros, tá, gente? Então, a gente transita normalmente entre essas 3 agulhas diferentes. Então, sabendo, gente, que eu vou ter agulhas que são relativamente finas, principalmente 4 milímetros ou 13 milímetros, o que eu preciso entender? Que se eu precisar fazer a entrega do meu ativo com uma agulha dessas que são menos calibrosas, eu vou precisar exercer uma força muito grande caso eu trabalhe, por exemplo, com uma seringa de 10 ml. Então, gente, o que eu quero que vocês entendam? Quando eu coloco 10 ml de ativo numa seringa de 10 ml, e eu tenho aqui uma agulhinha de 13 milímetros ou de 4 milímetros, essa minha força, essa minha pressão de aplicação vai ter que ser muito alta. Por quê? Porque eu tenho uma resistência muito grande do meu ativo dentro da minha seringa. Então, isso quer dizer que eu vou ter que fazer maior força. Normalmente, a gente também, quando faz uma força maior no injetar, o nosso cliente sente um pouquinho mais de desconforto. Então, é preciso sempre, tá, levar em conta região de aplicação, agulha, volume, seringa, tudo para que realmente a gente consiga trabalhar com um atendimento de excelência, né, gente? Principalmente quando a gente fala de injetáveis. Muitas vezes, os nossos clientes, eles já chegam no nosso consultório com um certo receio, né? Eu tive uma cliente uma vez, ela veio para questão de gordura, e aí eu estava trabalhando com a infiltração subcutânea, a gente usa agulhinha um pouquinho maior, e aí ela olhou e falou assim, nossa, mas essa agulha não vai furar minha bexiga, né? Falei, gente do céu, olha o que ela pensou. Então, gente, se a nossa ideia é trabalhar com um procedimento de excelência, isso, né, a escolha do nosso material faz total parte, tem total relação com o que a gente promove e com o que a gente oferece. Por quê? Porque se eu entendo que eu vou ter uma agulhinha bem pequenininha, com um calibre bem fininho, eu vou ter um ativo dentro e vou ter que colocar muita pressão para injetar esse material, com certeza eu vou tornar esse procedimento mais desconfortável. Uma outra consideração para seringas de 10 ml, para quem trabalha com intradermoterapia pressurizada, gente. Quando a gente vai fazer a transferência, né? Que muitas vezes a gente pode usar a seringuinha de 10 para ficar fácil de preparar as mesclas, a gente aspira muitas vezes tudo em uma só dessa, e aí vai transferir, né? Como que a gente transfere? Até a Késia, não sei, eu vi que ela entrou, mas não sei se ela ainda está aqui. Ela mandou, ai, prof, eu tô com dificuldade na transferência, o que que tá acontecendo e tal. Gente, transferência que a gente faz, né? A nossa seringuinha deitada, com o nosso cartuchinho deitado também,
para que justamente a gente consiga fazer uma entrega devagar, sem bolha, sem perda. Se eu estou fazendo essa transferência com a minha seringa de 10 para o meu cartucho de 3, eu sei também que eu vou ter uma pressão muito grande desse ativo, como eu falei agora, estou repetindo isso até, né, muitas vezes, para fixar na cabeça de vocês. Então, eu vou ter que ter uma pressão muito grande na minha mão. O que pode acontecer? Pode ser que ao tentar transferir esse material daqui para lá, tendo essa pressão aqui, né, essa resistência na região da seringa e uma certa pressão na região da minha mão, vocês, eu tenho certeza que já passaram por isso. Vão aplicar um pouquinho, vão tentar dosar, na hora que aplicou demais, ele extravasou aqui para a ponta, sai aquele jato, né? Eu vejo acontecer muito isso nos cursos presenciais. E aí as meninas vão tentando desenvolver técnicas. Não, eu vou pôr a pontinha, eu vou pôr o dedo na ponta, vou pôr em pé, aí não vai e escorre. Não, eu vou pôr o dedo na ponta e escorre atrás. Enfim, gente, então, sempre que eu trabalho com uma seringa de 10 ml, eu tenho uma maior pressão a ser feita para conseguir fazer a entrega. Quando eu trabalho com uma agulhinha de 13 milímetros ou 4 milímetros, consequentemente, eu vou ter uma pressão muito maior para conseguir entregar esse ativo, justamente porque o quê? Eu tenho um caminho, né, de passagem muito apertado, muito pequeno. Inclusive, se eu trabalho com uma seringa de 10 ml, com aquela ponta Luer Slip, que é essa daqui, ó, deixa eu pôr aqui, sem a rosca, eu perco a minha agulha. Inclusive, esses dias eu vi na internet, gente, o profissional estava fazendo um preenchimento e ele estava trabalhando com uma agulhinha, era a Luer Lock, que é essa que a gente faz a rosquinha, mas ele não travou direito. Então, ele estava injetando o material até que chegou uma fase que a pressão exercida na mão era tão grande que a agulhinha não aguentou. Então, ficou a agulha no rosto e a seringa caída. Então, quando a gente trabalha, gente, com... eu estou demonstrando isso, estou falando isso para que vocês assimilem, tá? Não que vá acontecer isso. Mas o que eu quero chegar? Que justamente a gente tem uma pressão que acontece aqui dentro dessa seringa que é muito grande. Por isso, sempre seringas de 10 ml, eu recomendo que ela seja apenas para preparar as mesclas e, de repente, né, não só o preparo de mescla, para quem tem uma transferência legal, fazer essa transferência. Lembrando que, gente, vocês me mandam muito sobre a transferência. Prof, eu tô perdendo ativo, eu não tô conseguindo fazer, eu não sei o que... A gente não vai melhorar, gente, a transferência se a gente não treinar. Não tem jeito. Não tem conversa. Não tem alternativa. Quando que eu vou transferir muito bem? Quando eu tiver a prática disso. Como que eu faço isso, gente? Treinando. Treinamento é o nosso melhor recurso, tá? Sempre. Entenderam, gente, até aqui? Ou ficou confuso? Digam para mim no chat. Não me deixem falando sozinha, por favor. Alguma dúvida? Ou tudo certo? Nenhuma dúvida? Nada? Tudo certo? Benza a Deus, apareceu. Apareceu uma abençoada que tá vendo. Ai, gente, bom, beleza. Depois da minha seringa de 10 ml, eu tenho o quê? A minha alternativa de trabalhar com 5 ml. A seringa, gente, de 5 ml é uma seringa que é gostosa de trabalhar, tá? Até aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu voltar só para de 10, só para vocês entenderem. Aqui, ó, quanto à marcação, tá? A cada risquinho, ó, que eu tenho aqui, eu tenho 0,2 ml, tá? Então, só para vocês entenderem.
isso é uma outra característica que dificulta um pouquinho mais a questão da nossa entrega. Muitas vezes, na nossa maioria de procedimentos, né, da Intradermo tradicional, o que a gente faz? A gente faz aplicações de 0,1 ml. Então, quando a minha marcação está de 0,2, eu já vou ter uma entrega de um volume maior. Então, eu preciso entender se realmente na região que eu estou fazendo a aplicação comporta, se não vai fazer uma pápula muito grande, se não vai formar uma bolsinha que vira como se fosse um carocinho, se eu não vou causar desconforto. Então, além de toda a questão do procedimento em si, tá, gente? A gente tem justamente que ter mais esse cuidado, tá? Para não fazer uma entrega de um volume muito maior que realmente naquela região não comporta. Por que eu falo isso, gente? Deixa eu pegar aqui meu corte de pele. Aqui, ó, a gente tem, né? Nossa epiderme, nossa derme. Lembrando que a derme, ela é a nossa região-alvo. Então, quando a gente fala de intradermoterapia, a minha região-alvo é aqui, derme reticular. O que acontece? Por que algumas vezes os procedimentos podem ser um pouquinho mais dolorosos do que, né, outros? Por conta do volume, gente. A gente está injetando um volume que não faz parte do nosso organismo. E esse volume, ele tem que se acomodar onde a gente injetou, certo? E aí, o que acontece? Acontece uma agitação das células aqui presentes, elas vão se empurrando, se ajeitando, né, refazendo a sua disposição, para que justamente o que eu estou entregando aqui, o que eu estou injetando, se acomode nessa região. Então, eu preciso entender também que se de repente eu vou entregar 0,2 ml numa região de testa, gente, não comporta, não comporta. Eu não vou nem conseguir fazer essa entrega. Por quê? Porque eu tenho um tecido muito fininho nessa região. Eu tenho uma região que não tem subcutâneo. Então, eu vou ter uma maior resistência, tanto é assim, que até para quem trabalha com toxina botulínica, gente, muitas vezes a gente percebe, né, vai tentar injetar, se você está fora da região muscular, você nem consegue injetar, você não consegue entregar. Por quê? Porque não vai, é como se existisse uma pressão na nossa seringa. Então, acontece a mesma coisa quando a gente está trabalhando com qualquer outro tipo de ativo, tá, gente? Então, por isso que a gente tem que saber escolher a nossa seringa, para justamente conseguir fazer o quê? Uma entrega de ativos de forma mais assertiva, tá? Perfeito. Passando para a de 5 ml. A de 5 ml, ela tem essa mesma característica. Então, vocês vão ver que ela tem aqui a sua dosagem de 0,2 ml a cada risquinho. Então, também, numa região facial, eu vou ter uma certa limitação de entrega de ativos. É uma seringa que, por ter metade do volume da de 10 ml, ela já é uma seringa muito mais fácil de trabalhar. Ela é muito mais leve, eu consigo injetar de forma mais tranquila, tá? Mas, ainda assim, a gente pode fazer uma escolha ainda melhor, tá? Eu, como experiência clínica, né, aqui pelos meus atendimentos, enfim, quando que eu utilizo a de 5 ml? Quando eu faço aplicação intramuscular. Até porque a gente comporta, né, em cada nádega 5 ml de ativo, então aqui eu aspiro já a dosagem certinho. Vou trabalhar com uma agulhinha que tem um calibre um pouquinho maior, de 25 milímetros, então acaba sendo muito fácil essa entrega, essa aplicação. Ela é muito leve, muito fluida. Então, é uma boa escolha para fazer a aplicação dos intramusculares. Agora, vou trabalhar numa região facial ou região corporal, gente. A minha best seringuinha, essa daqui eu não dou nem conta de comprar direito, é a de 13 ml. Primeiro que eu tenho aqui, na dosagem dela, ó, os risquinhos 0,1 ml a cada um. Então, isso aqui facilita muito, eu saber que realmente eu estou entregando o 0,1 ml, que é justamente o que a gente entrega na maioria das vezes. Então, tanto numa região corporal ou numa região facial, numa região capilar, eu também uso ela bastante, ainda que eu transite, né, entre as agulhinhas de 13 milímetros, de 4 milímetros, como ela tem um volume muito menor, ó, eu saí da de 10
Vim para de 5 e cheguei na de 3. Eu tenho 7 ml a menos quando eu comparo, né, com a de 10. Então, ela acaba sendo muito leve, ainda que tenha ativo aqui dentro. Eu tenho uma resistência muito menor. Isso quer dizer que a pressão que eu faço na minha mão ao injetar também é muito menor. Então, eu consigo dosar muito bem tudo que eu vou trabalhar. Uma outra alternativa que eu uso, essa de 0,3, são para as minhas aplicações com cânulas, para bioestimuladores, que são, né, materiais um pouquinho mais densos, eles fazem ali, eles sedimentam, né, quando a gente deixa em repouso a nossa seringuinha. Então, também, a gente coloca a cânula, que tem normalmente uma saída um pouquinho maior, de 22G, então tem um calibre maior, mas também estou trabalhando com um material que às vezes ele sedimenta, ele é um material que muitas vezes fica mais denso, enfim. Então, também, para mim, a seringuinha de 3 ml é uma excelente alternativa, tá? Então, aqui, uso ela nos procedimentos faciais, nos procedimentos corporais, capilar, incluindo mesclas, seja de gordura localizada, celulite, bioestimulador, enfim, gente, tudo que envolve intradermoterapia, agulhinha de 13 milímetros ou de 4 milímetros, para essa seringa aqui a gente consegue trabalhar muito bem. Pensando agora um pouquinho, né, em relação à transferência, também é uma seringuinha que ajuda muito nessa prática da transferência para pressurizada, porque justamente eu consigo dosar, né, a minha mão, eu consigo travar meu dedão aqui na frente e com isso, gente, eu vou segurando muito a pressão que eu vou fazendo aqui na minha mão, ó. Então, eu consigo fazer um deslizamento leve dessa minha seringa, tá? Quando a gente fala, gente, de intradermoterapia, uma coisa que é bem importante, né? Na intradermo pressurizada, eu esgoto a minha seringuinha de 0,3, eu consigo reabastecê-la e posso continuar fazendo uso. Agora, quando a gente trabalha com a intradermoterapia tradicional, é importante, gente, que a gente já deixe preparado o volume que a gente vai utilizar naquela sessão, e aí, esgotei uma seringa, ela vai para descarte e eu já tenho outra pronta, tá? Por que a gente faz, né, essa consideração? Por que a gente continua utilizando e outra a gente faz o descarte? Gente, quando a gente tem uma seringa da pressurizada, a gente tem aí um investimento de mais ou menos 20 a 25 reais. Enquanto que quando eu estou com uma seringa da intradermo tradicional, eu tenho aqui um investimento de menos de R$ 1 por seringa, né? Então não faz sentido eu ficar aspirando e reutilizando, até porque eu vou estar trabalhando com uma agulha aqui nesse material, então eu posso ter contaminação, enfim. Então, eu deixo todas as minhas seringas prontas, e aí eu vou utilizando, esgotou, ela já vai para o descarpaque, para depois já ser, né, descartada, coletada, enfim, pela empresa que faz esse trâmite para vocês, tá? Então, é importante que não faz sentido, ao se trabalhar, né, com essas seringuinhas aqui, que a gente faça a reutilização. Pelo amor de Deus, tá, gente? Eu esgoto ela e ela já vai fora, certo? Bem, outras duas alternativas que eu tenho aqui para vocês. A seringuinha de 1 ml. A gente tem a seringuinha que vem dessa forma aqui, vem com a agulhinha, e aí aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó. Ela tem essa ponta cristalzinha, mas o êmbolo, ele vai só até a pontinha, né? E a gente tem a zero resíduo, em que a gente consegue colocar ali até o final o êmbolozinho dela. Qual que é a diferença, gente? Ambas são de 1 ml, e o que muda entre uma e outra é justamente esse êmbolo, tá? Então, essa aqui que não tem o êmbolo, né, zero resíduo, eu acabo que não utilizo muito, tá? Acabo, às vezes, que utilizo para fazer uma transferência de um material com um valor muito acessível, enfim, mas de uma forma geral, essa é uma das seringuinhas que a gente compra lá quando a gente não tem muita experiência, e aí acaba ficando. Então, eu tenho bastante dessa, mas é uma coisa que realmente acabo que não utilizo muito. Por quê?
Porque mesmo que eu vou fazer uma intradermo tradicional, eu vou deixar material aqui nessa pontinha, né? Se eu vou fazer transferência, eu vou deixar material nessa pontinha também. Então, não tem muito sentido. Já essa daqui, eu consigo esgotar ela totalmente. O que eu preciso entender nessa seringuinha aqui? Aqui, gente, eu também tenho a dosagem dela contada a cada 2 unidades. Então, por exemplo, eu fiz algumas aulas do toxina botulínica 360, a gente utilizou essa daqui. Então, a gente tem que saber que eu vou entregar 2, 4, ou eu já tenho que ter um olho muito refinado para conseguir ver o quanto é 3, o quanto é 5, para justamente fazer uma entrega certinha, tá, gente? Então, eu tenho que levar em conta que vou trabalhar uma volumização. Se eu vou trabalhar uma volumização na região aqui, né, da pálpebra inferior, em que a gente não tem subcutâneo, a gente tem uma espessura de pele de 0,4 milímetros, vou trabalhar com 2 unidades, 4 unidades, de repente, por pontinho de aplicação, aí é um exemplo, tá, gente, que, como vocês sabem, não existe receita de bolo, estou falando aqui algumas possibilidades que a gente tem. Então, o que eu preciso saber? Que eu vou ter, a cada risquinho, 2 unidades entregues. Então, eu vou ter 2, 4, 6, 8 ou 10 unidades, tá? É muito importante vocês saberem essa informação. Normalmente, vem a descrição na caixa ou na embalagem. Então, seringa, 1 ml, 100 unidades, 2 unidades de marcação. Já nessa daqui, ó, essa daqui também ela é uma seringuinha de insulina, com a diferença que ela é 50 unidades, e aqui nesse caso ela tem os risquinhos, 1 unidade por risquinho, ó. Deixa eu virar aqui para vocês, ó. E como fica de foco. Então, aqui, por exemplo, para fazer uma toxina botulínica, eu vou ter o quê? Precisão. Eu preciso de 3 unidades, eu vou contar 3 risquinhos. Eu preciso de 5 unidades, eu vou aqui de 5 em 5 ou 5 risquinhos. Então, gente, é importante sempre a gente conseguir fazer uma escolha adequada da nossa seringa para que a gente realmente consiga sempre promover uma melhor experiência, né? E outra, para que a gente consiga realmente fazer uma melhor entrega do nosso ativo, para que a gente realmente consiga otimizar a nossa performance. Então, poxa, eu estou trabalhando com toxina botulínica, em que eu vou fazer uma aplicação de números pares, números ímpares, né? Como eu vou fazer essa contagem? Ela tem que ser de 1 a 1 para ter precisão? Vou trabalhar com uma seringa que realmente me entregue essa unidade a unidade. Eu vou trabalhar com um volumizador, que de repente eu posso entregar até 0,1 ml por ponto. Posso trabalhar com uma agulhinha de 1 ml, que tenha essa marcação de 2 em 2. Posso trabalhar com a seringuinha de 3 ml, que também tem cada risquinho 0,1 ml. Então, gente, é importante que vocês entendam e saibam escolher de acordo com o material que vocês estão trabalhando, tá? Uma outra coisa bem importante em relação aos cartuchos, que eu falei que eu também ia falar. Eu estava até procurando aqui nas minhas coisas, que vocês me perguntam, prof, o cartucho de 0,3, o cartucho de 0,5, cartucho ou seringa, tá, gente? Ele também entra como uma classificação de seringa, por isso que ele entrou nessa aula. Hoje, gente, a seringa de 0,5 de intradermoterapia pressurizada, eu já não tenho recomendado mais, tá? Por quê? Porque a gente tem aí um material no mercado mais frágil, um material que não está com uma qualidade tão legal. Então, eu tenho muitas alunas se queixando de perda desse cartuchinho, né? Dessa seringa de intradermo pressurizada. Então, melhor alternativa que a gente tem são os cartuchos tradicionais de 0,3 e mais do que isso, gente, o que tem a borrachinha preta, tá? A gente tem aí no mercado alguns que tem essa borrachinha azul. Eu tenho aqui
histórico de muitas e muitas e muitas alunas que acabaram perdendo os cartuchinhos da borrachinha azul. Eu mesma também utilizei e acabei perdendo em um procedimento 7, se não me engano. Eu tive aluna que perdeu 10. Então, assim, é uma caixinha de cartucho, né, gente? Se a gente colocar na nossa ponta do lápis, o lucro do procedimento muitas vezes acabou que ficou ali, né? Só no material de trabalho. Então, é importante que vocês saibam também escolher o material. E as seringas é uma etapa fundamental, tá, gente? Poxa, eu vou trabalhar com um procedimento de bioestimulador em que eu vou fazer ação, né? Vou fazer os bloqueios anestésicos. O que eu vou utilizar? Vou utilizar uma seringuinha de 3 ml. Vou aspirar todo o conteúdo, vou identificar onde são meus pontinhos de aplicação, conforme o preenchimento, né, conforme a região do bioestimulador. Vou já dosar o quanto de lidocaína eu vou aspirar para conseguir fazer já a entrega pontual e vou deixar o meu material pronto, tá? Por exemplo, gente, eu vou trabalhar uma glicose, um PEN, que a gente vai trabalhar com um volume aí de mais ou menos 3 ml, tá? Por pontinho de aplicação. Que tipo de seringa eu, Giovana, vou utilizar? A seringuinha de 1 ml. É uma seringa que eu gosto de trabalhar para fazer a aplicação da glicose. Então, a glicose ela tende a ser um pouquinho mais densa, um pouquinho mais viscosa. E aqui eu estou trabalhando com uma agulha de calibre específico. Eu vou conseguir deixar meu material compatível com a minha técnica de aplicação, com a minha seringa e com a minha agulha. Então, um PEN, posso vir para uma de 1 ml. Vou trabalhar com bioestimulador em face, pescoço, né, colo. Posso trabalhar tanto com a de 1 ml quanto a de 3 ml. A de 5 ml, vou trabalhar para regiões de intramuscular. Até a de 3 ml, gente, vou fazer uma região corporal. Até as meninas que passam aqui comigo no curso presencial de intradermo tradicional, a gente vai, às vezes, pegar, né, uma região corporal bem grande. Poxa, a gente faz um cálculo de usar ali 9 ml, 12 ml, eu já deixo as 3, 4 seringas aspiradas com o volume total prontas para uso, para que eu também não fique perdendo tempo aspirando material, preparando seringa. O meu cliente chega, eu vou preparar, vou deixar meu ambiente até agora, né? Daqui a pouquinho eu tenho atendimento. Antes de começar a aula, eu já deixei minha bancada toda certinha, ela já tá com as minhas bandejas, já tá com as seringas que eu vou utilizar de acordo com o procedimento que eu vou fazer, com os marcadores, anestésico, deixa eu ver, gente, que tá ali, o álcool, luva, tá tudo ali preparado. A minha cliente vai chegar, eu vou ver quais são os vetores que eu vou fazer a aplicação, vou passar toda, né, o mapeamento, vou passar todos os vetores, vou desenhar tudo que eu vou fazer de aplicação nela, vou passar e aí vou preparar meu material. Enquanto ela tá ali na pomadinha anestésica, eu já vou otimizando e ela vai aqui. Tudo que eu estou preparando vai ser utilizado especificamente nela, que é importante, né? Às vezes o cliente chegar, tá tudo pronto, também não é legal. Então, assim, comecem a ter esse cuidado. As clientes gostam também de ver isso, elas querem fazer parte disso, elas querem ver como é o funcionamento, o que você vai usar, como você prepara. Enfim, eu acho que tudo isso traz realmente qualidade, né, e excelência aos nossos procedimentos. Quando a gente quer fazer uma coisa muito rápida, ou às vezes, vou deixar pronto para não ocupar tanto tempo, enfim, qualquer coisa assim, o cliente às vezes ele não viu o por trás, os bastidores, né, que a gente chama. E é importante ele também fazer parte disso, para ele ver que existem etapas, existe um tempo, né, envolvido no preparo do material, no preparo do espaço, na organização. Poxa, eu vou usar 4 seringas, uma só para aspirar uma coisa, outra para aspirar outra. Vou descartar diferentes agulhas, porque cada uma vai ter uma função. Então, quanto mais a gente puder trazer esse nosso cliente para a nossa realidade, melhor vai ser o quê? A conscientização de um procedimento de excelência, que existe o uso de um monte de material, existe uma etapa a ser seguida, existe um processo. E o que eu acho muito legal?
Aqui na clínica, gente, nenhum cliente deita na minha maca sem saber o que ele vai fazer e nenhum cliente passa por qualquer etapa do meu procedimento sem ele saber o que eu estou usando, o que eu estou fazendo. Então, por exemplo, deitou, eu vou fazer agora, vai ser um skin booster com pontos de ancoragem de volumização, um bioestimulador na região do pescoço e um clareamento, tá? Eu já calculei, né, o quanto eu vou utilizar de volume, porque como vocês sabem, a gente tem um volume máximo a ser aplicado por dia. Então, ontem a minha cliente também veio, que a gente está fazendo terapia capilar, intradermocapilar, então eu tive que diluir tudo isso ao longo dessa semana. Hoje a gente tem uma etapa bem grande de procedimento, porque ela vai viajar para fora e vai ficar um tempo fora. Então, o que vai acontecer? Ela vai deitar na minha maca, primeiro que ela está vindo sabendo o que a gente vai fazer, tá? Que é muito importante. Eu vejo que muitas vezes o cliente nem sabe o que vai ser feito. Ele precisa saber o que vai ser feito. Ele precisa saber qual vai ser o pós dele. Poxa, ele vai ter alguma restrição, algum cuidado específico? Ele tem que saber disso, gente. Até porque 50%, né, da responsabilidade, né, do resultado vem do pós-procedimento. Então, ele tem que saber o que envolve tudo isso. Ela deitou na minha maca, eu vou começar com uma higienização, né, um antisséptico, enfim. Olha, eu estou aplicando aqui um gel de limpeza, um demaquilante. A gente vai usar uma água micelar, para que eu possa remover as impurezas, tirar resíduo de filtro solar. E muitas vezes elas falam, Giovana, eu nem tô com nada na pele. Não tem problema. Eu preciso fazer isso para garantir que realmente não tenha resíduo de nenhum tipo de maquiagem ou qualquer coisa que você usou ontem na tua pele. Depois disso, eu vou fazer a antisepsia. Olha, a gente vai fazer agora a aplicação da espuminha de clorexidina não alcoólica para justamente não ressecar a sua pele. Então, gente, tudo isso a gente vai trabalhando o quê? As etapas do nosso procedimento. Para fazer o quê? Qualificar cada vez mais o nosso atendimento. Cada vez mais. Eu já falei para vocês, eu já fui em lugares para fazer procedimentos que eu deitava na maca, a pessoa não me falava o que estava usando, mas falava mal da vida de um monte de gente que eu nem conhecia. Gente, pelo amor de Deus, não é isso. Isso não é um atendimento de qualidade. Isso não é um atendimento premium. Isso não é o diferencial, sabe? Então, vale a gente conseguir, né, sempre prezar por todas as etapas do nosso procedimento, para que justamente a gente sempre possa o quê? Agregar valor a tudo que a gente oferece no nosso consultório, tá? Gente, 45 minutinhos de aula. Eu falei para vocês o que eu gostaria. Alguma dúvida, gente? Ou tudo certo? Todo mundo entendeu tudo muito bem? Ninguém perdeu nada de informação? Sei se alguém tem mais alguma coisa a agregar por aí. Bem, gente, nessa aula é isso. Então, hoje a gente falou sobre as seringas, né? Como fazer a escolha. Essa é a minha escolha, tá? Como eu falei para vocês, eu gosto de ajudar vocês sabendo, né, que eu já passei aí pelas escolhas erradas, enfim, sei o que funciona, o que não funciona, pelo menos para mim. Então, a ideia é justamente otimizar isso para vocês também, tá? Nessa aula, gente, é isso. Como eu falei para vocês no começo da aula, daqui a pouquinho eu disponibilizo o link do Business Awards para vocês fazerem a votação. É bem importante para mim. Eu estou que nem político honesto, gente, tô mesmo, tá? Ai, gente. Lu, eu vou ver se eu consigo... Deixa eu pensar, o que eu consigo fazer? Eu vou ver se eu consigo tirar foto, tá? Até amanhã ou quinta-feira, tá? Hoje eu não consigo, hoje a minha agenda tá full agora, eu vou até a noite atendendo. Mas eu vejo para tirar foto, ou depois eu coloco a descrição, eu vejo o que vai dar um tempinho de fazer, tá? E depois eu mando para vocês também no grupo, já falei, votação, ó, conto com cada votinho que aparecer por lá. E me mandem temas, sugiram o que vocês queiram ver, tá? Por aqui, que fica mais fácil de estruturar as aulas. Eu acho que a gente começa, né, a atender, de repente, o que vocês precisam, o que vocês desejam ver por aí. Gente, nessa aula é isso.
nos vemos na próxima semana, terça-feira, às 15 horas. Lembrando que essa aula vai ficar até a próxima terça-feira. Hoje já sai a outra aula do ar, tá? Então, quem ainda não assistiu, o link tá lá, eu mandei essa semana, assistam, acompanhem, porque hoje ela sai do ar e já vai só para dentro da plataforma das alunas, tá bom, gente? Beijos para vocês, boa semana e uma agenda muito lucrativa para a gente. Até!